Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo essa aula. Sou o professor Matheus e vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de Java, certo? Então agora entrando em algo um pouquinho mais utilitário do Java, assim, vamos assim dizer, algo que tem mais uma utilidade prática, que a gente consegue ver mais no nosso dia a dia, que é a manipulação de arquivos. Não que o resto das outras coisas que eu ensinei não tenham utilidade, tem bastante utilidade, diga-se de passagem, são coisas bastante importantes, mas isso aqui é uma daquelas coisas que a gente consegue ver operando no dia a dia, aquelas coisas que a gente consegue ver funcionando com olhos de usuário, não só com olhos de programador. Então, na aula de hoje, quero tratar com vocês ali da criação e manipulação não só de arquivos, mas também de pastas, certo? Porque um sistema operacional ele nos permite fazer isso, criar pastas nas unidades de armazenamento, criar arquivos, movimentar isso dentro do computador, bem como fazer alterações. Só que você só consegue fazer isso se você conseguir utilizar a linguagem de programação para instruir o computador. E como é que você utiliza o Java para instruir a máquina? É isso que eu quero mostrar na aula de hoje. Primeiro, vamos ali da parte das definições, né? O que é manipulação de arquivos? O processo de manipulação de arquivos refere-se à operação de criação, leitura, escrita e atualização e exclusão de arquivos no sistema de arquivos do computador. Também pode se referir a diretórios, você criar diretórios, renomear, mover de um lugar para o outro e excluir diretórios do seu computador também. Isso tudo utilizando a parte do sistema de arquivos do sistema operacional, que é aquele módulo do kernel do sistema operacional que serve para fazer a manipulação desses arquivos na unidade de armazenamento. Mais detalhes sobre isso, sobre sistema de arquivos, como funcionam, em uma outra aula de até uma outra playlist. Bom, e em que envolve a manipulação de arquivos? Envolve o gerenciamento dos dados armazenados em arquivos, ou seja, você conseguir abrir o arquivo e visualizar o que tem lá dentro, permitindo a persistência, ou seja, os dados ficarem armazenados lá dentro, e a recuperação das informações, ou seja, você conseguir extrair, tirar informações dali de dentro, visualizar e editar conforme for necessário. E bom, e o que o Java nos oferece para permitir fazer isso? As classes utilizadas para manipulação de arquivos e pastas no Java, elas são oriundas da biblioteca java.io. Então lembra que na aula passada nós falamos sobre bibliotecas, que eu expliquei algumas ali. Eu falei da classe Math, eu falei da classe Random, falei da classe Date para demonstrar e explicar o que são bibliotecas e como nós utilizamos. Então, aqui a gente já trabalha com uma biblioteca nova, que é a biblioteca java.io. E dentro desse pacote I/O, quais são as classes que nós temos? Nós temos a classe File, que serve para manipular arquivos e pastas. Então, criar arquivos, criar pastas, excluir arquivos, excluir pastas. Isso a gente faz com a classe File. Só que agora é o seguinte, entre você criar o arquivo e você colocar o conteúdo lá dentro, são coisas bem diferentes. Por quê? Vamos pensar num arquivo de texto. A classe File ela vai ser utilizada para criar a estrutura do arquivo dentro da memória, para o computador entender que ali dentro você tem um espaço que vai servir para guardar ou para ler alguma coisa. Mas quem faz esse trabalho de ler ou de gravar alguma coisa ali? Primeiro nós temos a classe File Output Stream, que escreve o fluxo de bytes em um arquivo, ou seja, é ele quem pega a informação que fica ali na memória RAM, aquilo que a gente chama de área de transferência, e joga isso para dentro do arquivo, que coloca dentro da estrutura criado pela classe File. Mas nós também temos o Output Stream Writer, que faz o quê? Converte os caracteres escritos em bytes e os escreve em um fluxo para posteriormente ser gravado. Então o que acontece? Primeiro você vai ter que criar a estrutura do arquivo com File. Para gravar alguma coisa aqui dentro, você vai precisar do File Output Stream, que vai gravar um fluxo. Só que antes dele pegar esse fluxo e gravar dentro do arquivo, você primeiro vai precisar criar o fluxo dentro da memória, que é o Output Stream Writer, ok? Essa classe aqui em primeiro vai pegar e vai armazenar os caracteres dentro da memória. Só que quem que vai fazer esse processo de enviar esses arquivos para aquele espaço reservado na memória? O Buffered Writer escreve os caracteres em um buffer. Então ele vai pegar todos os caracteres que o usuário utiliza, escreve, vai montar um fluxo e vai gravar em um espaço dentro da memória, que é o nosso Output Stream Writer. O File Output Stream vai pegar esses dados gravados dentro do Output Stream Writer e vai gravar dentro da estrutura do arquivo criado na classe File. Só que tudo isso para fazer o processo de escrita.
E quando a gente precisa fazer o processo reverso, que é ler o que já está dentro do arquivo e apresentar isso para o usuário na tela. Primeiro, claro, vamos utilizar a classe file, que ela vai fazer o quê? É ela quem vai ter o trabalho de buscar o arquivo na memória, na unidade de armazenamento e carregá-lo na memória. Depois disso, todo o processo de lida, todo esse processo que eu já expliquei aqui, só que ao contrário, né, em engenharia reversa, vai ser feito por essas classes aqui. Então, por exemplo, o input stream reader converte os bits em caracteres e os escreve em um fluxo. Então, ele quem vai conseguir ler o dado binário gravado dentro daquele arquivo em bytes, que vão ficar dentro da memória RAM e poderão ser lidos. O buffered reader lê os caracteres em um buffer, então é ele quem vai ser o responsável por ler os caracteres que estarão aqui dentro do input stream reader. O file input stream lê os bytes de um arquivo. Então, e o file reader lê os caracteres de um arquivo. Então, o file reader consegue ler as informações carregadas pela classe file. O file input stream consegue ler os caracteres do file reader e transformar em um arquivo de byte. Para quê? Para que depois o input stream reader e o buffered reader consigam transformar isso em algo que possa ser exibido na tela. Bom, uma coisa é eu falar para que cada classe serve, mas isso pode ficar um tanto confuso, pode ficar um tanto ambíguo. Vamos colocar isso aqui na prática então, vamos colocar isso aqui para funcionar dentro do Eclipse. Eu tenho aqui alguns exemplos de código, criação de pasta, criação de arquivo de texto, leitura de um arquivo. Só que é o seguinte, eu quero escrever esse código aqui passo a passo com vocês dentro do Eclipse, então sugiro que você me acompanhe aqui escrevendo, mas enquanto agora que eu estou mostrando o código, se você quiser pausar e tentar fazer você mesmo, fique à vontade, só que entenda que você não vai ter a explicação minha enquanto eu estou estruturando esse arquivo. Outra coisa que vai mudar é o seguinte, como vocês podem ver, esse código aqui ele está estruturado para executar em um sistema Windows, né? Você consegue ver aqui pela estrutura do caminho, né? C dois pontos, que mais? Aqui não tem. Mas aqui, ó, F dois pontos, isso é a estrutura de arquivos do Windows. E como eu já falei em aulas anteriores, eu estou aqui em um sistema Linux. Então as coisas vão mudar um pouquinho, pelo menos na estrutura de arquivos. A parte de código continua a mesma. Então eu vou puxar essa apresentação para cá. E vamos abrir aqui o Eclipse, né? Na verdade eu já deixei ele aberto aqui para nós. Primeira coisa que eu vou fazer, como sempre, vai ser criar um projeto. Outra maneira da gente criar um projeto, além de vir aqui File, New, aí você escolhe o tipo de projeto, ou vem aqui em Other e escolhe o tipo de projeto, você pode vir aqui no Project Explorer, botão direito do mouse, New, Project. Aí ele te pergunta que tipo de projeto. Padrão Java, Java Project. Aí vamos lá. O nome do projeto, eu vou chamar esse projeto de manipulação. Ok? Eu vou deixar na versão 20 do Java mesmo. Finish. Não mudar a perspectiva. E bom, como sempre, eu estou tratando tanto de arquivos quanto de pastas. Então eu vou criar dois pacotes. O primeiro pacote vai ser o pacote de pastas. E o segundo vai ser o de arquivo. Ótimo. Vamos começar então aqui pela parte de pastas, né? Vamos criar uma pequena classe que ela tem um trabalho de criar uma pasta no nosso computador. Vamos ver que é um negócio bem simples. Então, botão direito, New Class. Eu vou chamar a classe de criador de pasta. Habilita aqui o método main e pronto. Já temos aqui a nossa classe criada com o método main, empacotada, tirando aqui esses espaços em branco que não servem para nada. E vamos começar a trabalhar. Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Para que a gente possa manipular pastas, a gente vai precisar da classe File. Só que a classe File, ela pertence à biblioteca java.io. Então, assim como, por exemplo, quando você quer ler alguma coisa, você tem que importar o scanner, para manipular arquivos e pastas, você precisa importar o file. Então, a gente vem aqui, import java.io.file. Ok? Depois, o que a gente precisa fazer? Se eu preciso que ele crie uma pasta, o que acontece? Eu preciso informar para ele aonde vai estar essa pasta e qual é o nome dela. Fica vendo.
file, que é a classe que eu importei. Eu vou chamar de dir manager, né, gerenciador de pastas. Dir vem de directory, diretório, igual new file. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final e olha só, ele está dando erro. Por que ele está dando erro? Vamos ver por que está dando erro. Eu preciso adicionar um argumento string, um argumento URI, um argumento file e um string file, string int, string. Normalmente o que a gente vai adicionar vai ser o quê? Vai ser esse string aqui, que vai ser o quê? Vai ser o caminho, a primeira string vai ser o caminho, né, o diretório onde vai ficar a minha pasta, e o segundo vai ser o nome da pasta, ok? Então, e ele está me dando dois nulos aqui, por quê? Porque nulo não é string. Para eu poder passar os valores string aqui para ele, primeiro eu preciso declarar essas strings. Então, string caminho, string pasta. Aí vamos lá, o que a gente colocaria aqui? Pasta, você já sabe, vai ser o nome do diretório que você vai criar, o nome da pasta mesmo. Então vai ser a pasta aula 11. Agora, aqui caminho é onde as coisas podem mudar um pouco. Por quê? Se você está no Windows, você vai ter que colocar o caminho para onde você quer que sua pasta seja criada. Então, você quer que ela seja criada no disco local C? Ótimo, você escreve aqui, C dois pontos, e você tem o seu diretório. Ah, não, eu quero que seja no D, tá bom, D dois pontos. Você quer criar na sua área de trabalho, C dois pontos, barra, users, beleza, barra, né? Users, barra, usuário, barra, desktop. Certo? Seria algo assim. Mas eu estou no Linux. O Linux não tem essa estrutura de arquivos. O Linux trabalha com outra estrutura. Então eu vou fazer o quê? Eu vou salvar na minha área de trabalho também, só que o caminho do Linux é um pouquinho diferente. Eu vou abrir aqui o gestor de arquivos de novo. Arquivos. Para quem estiver se perguntando qual que é o gestor de arquivos que eu uso aqui no Linux, é o Nemo. Ele já vem com o Cinnamon que está instalado. E olha só, eu venho aqui em pasta pessoal, que é a pasta do meu usuário. Ou se você quiser o caminho mais a fundo, você vem aqui em sistema de arquivos, pasta home, o nome do seu usuário e onde você quer criar. Eu quero criar na área de trabalho. E pronto. Aqui está o caminho da minha área de trabalho. Opa. Esse aqui, ó. Eu vou copiar esse caminho. Ctrl C. E vou colar aqui dentro. Então, no ponto de montagem home, na pasta do meu usuário, na pasta da área de trabalho. Agora, basta eu passar essas duas strings aqui como parâmetros para a construção da classe. Então, caminho e pasta. Só que é o seguinte, isso aqui precisa ser estruturado como um caminho todo. Então, eu preciso fazer uma concatenação. Mais, aspas, barra. Assim ele vai entender que aqui eu estou me referindo ao caminho, adiciona a barra no final, e a pasta que está sendo criada, certo? Vamos continuar. Agora vem a parte de criação da pasta. Criação da pasta é bem simples, basta eu chamar a instância da minha classe file, que é o dir manager, ponto, mkdir. Mkdir é de make dir, make directory, faça o diretório. Só que repara no seguinte, lembra lá da aula sobre métodos, que eu falei métodos com retorno e métodos void? Olha só, o método mkdir é boolean. O que isso quer dizer? Cria um diretório nomeado pelo seu caminho abstrato. Retorna verdadeiro se e somente se o diretório for criado com sucesso. Do contrário, ele retorna falso. Então ele vai tentar executar. Se ele conseguiu criar o diretório, ele retorna para mim verdadeiro. Se ele não consegue criar, ele retorna falso. Então, ou seja, esse método aqui, ele me permite testar se eu criei a pasta ou não, e com base nisso, informar o usuário. Então eu vou colocar essa expressão dentro de um if. Se mkdir for igual a true. Se isso é igual a true, significa o quê? Que o diretório foi criado. Então, sysout diretório criado com sucesso.
Mas e se der errado? Se der errado, significa que ele não conseguiu criar a pasta. Então, sysout, algo deu errado. Então, vamos executar. Ok. E olha só, diretório criado com sucesso. Vamos lá, o diretório se chama aula 11. Se eu vim aqui na minha área de trabalho, minimiza tudo. Cadê? Tá bem aqui, ó. Aula 11, diretório criado. Ah, Matheus, mas o que me garante que você já não tinha criado esse diretório antes aqui? Olha só, vou rodar de novo o programa e algo deu errado. Ele já não consegue criar a pasta de novo porque já existe uma pasta com esse nome. Vamos ver se ele vai criar outro agora. Aula 11, teste. Rodo de novo. Diretório criado com sucesso de novo. E olha só, aqui está o aula 11 que ele criou primeiro. E aqui está o aula 11 teste que ele acabou de criar. E como vocês viram, essa pasta não existia aqui antes. E aqui ele está criando as pastas com base no caminho e no nome que eu especifiquei como programador dentro das strings. Mas eu conseguiria permitir ao usuário passar essa informação para ele, cria a pasta com o nome que eu quiser, no diretório que eu quiser? Sim, basta eu utilizar então a classe scanner e perguntar isso para o usuário. Então, aquele padrão que você já conhece. E pronto. O que nós temos aqui? Scanner importado, scanner instanciado, um println pedindo pelo caminho para ele poder criar a pasta. Aqui ele lê o nome do caminho e guarda na variável caminho. Depois ele pede agora para o usuário digitar o nome para a pasta. Ele lê o nome da pasta e guarda na variável pasta. E o resto do código segue como a gente já havia planejado antes. Faltou algo importante aqui. System.exit 0. Executamos o código. Ok. Digite um caminho para criar a pasta. Então, vamos pegar um caminho aqui, na pasta de músicas do meu computador. Copiar o caminho. Ctrl V. Digite o nome para a pasta. Vamos chamar essa pasta de repolho. Diretório criado com sucesso. Se eu vir aqui na pasta de músicas, pasta repolho. Agora, e se eu tentar criar isso aqui na raiz do sistema, lá na pasta root do Linux? Então, vamos vir aqui, mnt root. Ele já nem deixa eu acessar ela diretamente, eu tenho que colocar minha senha. Pasta desktop dentro do root. Vamos tentar de novo. Roda o código. Tem que apagar isso aqui do começo. Teste. Algo deu errado. Por que algo deu errado? Porque nessa pasta aqui, a pasta root, seria o equivalente ao tentar criar algo diretamente no disco C2 pontos do Windows, né? Seria o equivalente ao tentar criar onde o sistema se encontra. É a pasta raiz, onde tudo começa, onde estão os arquivos protegidos ali do sistema. Então, para que esse programa conseguisse criar essa pasta, ele teria que estar sendo executado aqui dentro do Linux com as permissões de root, ou no caso do Windows, está sendo executado com as permissões de administrador. Como não é o caso, ele está sendo executado com um usuário comum, com um usuário normal, ele não tem a permissão. Por isso que na hora de tentar criar, dá erro. Ele não consegue, ok? Se você tentar seguir essa mesma abordagem no Windows, colocando ali o caminho C, dois pontos, o Windows, por exemplo, C2 pontos Windows System 32, ele vai dar erro também porque é uma pasta protegida pelo administrador, ok? Então vamos agora. Se eu precisar ler um arquivo de texto, certo? Antes de eu ensinar vocês como é que a gente cria, vamos primeiro tentar ler um arquivo. Então, botão direito, new, class, leitor de arquivo. Mesma coisa, a gente já começa importando a classe do scanner, para a gente poder perguntar para o usuário onde está o arquivo. E a gente importa também algumas outras classes do java.io. Então, começando pelo scanner.
E agora pelas classes da biblioteca java.io. Import java.io.bufferedReader. Import java.io.fileReader e import java.io.ioException. Isso aqui de exception, exceção, vocês vão aprender melhor na próxima aula quando eu falar de tratamento de exceção, ok? Vamos lá. Essa classe aqui vai ter como objetivo ler um arquivo, certo? Então, a primeira coisa vai ser o quê? Eu preciso saber aonde o arquivo está. Então, a gente cria a instância do scanner. O usuário vai lá, digita, a gente pega esse nome e guarda dentro de uma variável para guardar o nome. Então, string arquivo recebe s.nextLine. Então, ele pegou, leu o nome do arquivo, guardou ali dentro. A mesma coisa vai se aplicar para o caminho. Pronto, então guardamos aqui o nome do arquivo e o caminho até o arquivo. Agora, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai instanciar um BufferedReader. Então, BufferedReader br recebe new BufferedReader. E aí, o BufferedReader ele precisa de um parâmetro. Um BufferedReader ele vai ler um file reader, um leitor de arquivos. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma quebra de linha aqui, fica mais fácil de vocês lerem. New file reader. Eu estou criando uma nova instância da classe FileReader dentro do construtor do BufferedReader. E o FileReader ele precisa de um parâmetro, que é o quê? O caminho para o arquivo. Então, a pasta caminho mais o nome do arquivo. Errei. O que ele está reclamando aqui? Vamos ver. Ah, tá. Ele está reclamando do quê? Isso aqui, pessoal, pode gerar uma exceção. Isso aqui pode gerar um problema. Por quê? Se alguma coisa estiver errada com o nome do arquivo ou com o caminho, uma letra que você altere, ele simplesmente não vai conseguir fazer a leitura. Ele não consegue encontrar esse arquivo. Isso pode gerar uma exceção. Por quê? O seu código está certo. O problema não está no programa. O problema vai estar no ambiente em que o programa executa. Então, nesse caso, o que você faz? A gente clica aqui. Na próxima aula, eu vou explicar o que é isso aqui de surround with try-catch, né? O que é try-catch. Então, por hoje, vamos deixar isso aqui, ó, add throws declaration. E a gente escolhe a declaração IOException. Pronto. O erro já sumiu. Então, vamos prosseguir. Agora é o seguinte, esse BufferedReader ele vai fazer o quê? Ele vai ler o arquivo, vai conseguir extrair os caracteres de lá de dentro. Uma vez extraídos os caracteres, ele vai transformar isso aqui em bits e vai ficar guardado na memória. Agora eu preciso ler esses bits, ou bytes nesse caso, para poder ler o meu arquivo. Só que esse arquivo ele vai estar estruturado em linhas. Então o que eu faço? String linha, já que cada linha vai ser texto, então vai ter que ser do tipo string, né? E o que eu faço? Enquanto, né, vou precisar de um comando while. A minha variável linha, que recebe o meu BufferedReader.método readLine, ou seja, aqui dentro desse BufferedReader, eu vou ter o meu arquivo com a mesma estrutura que eu tinha, com ele gravado na unidade de armazenamento, com toda a sua estrutura de linhas. A diferença é que, ao invés dessa estrutura estar no formato de caracteres ASCII, que a gente consegue ler, vai estar em caractere binário, que é o que o computador entende. Então, eu vou fazer a leitura disso, né, desse BufferedReader, eu vou ler a linha e vou guardar dentro da variável linha. E se o valor que ela receber for diferente de nulo, ou seja, não está vazio, é alguma coisa que dá para ler, faz o quê? Exibe isso na tela para o usuário. Sysout, o valor da variável linha, o texto que estiver lá dentro. E ele vai ficar repetindo esse laço aqui ao infinito e além até terminar todas as linhas do arquivo. A partir do momento que ele terminar de ler tudo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fechar o buffer
Para quê? Para você não ter vazamento de memória, da mesma forma que a gente tem que fechar o scanner também. E claro, parar o programa. Então vamos excluir essas linhas em branco. E olha, aqui nós temos já então um leitor de arquivo. Vamos ver se ele funciona? Vamos testar o programa. Roda, ok. Bom, que arquivo que eu vou ler? Acho que aqui na área de trabalho tem um. Aqui tem esse arquivo SQL. Então, botão direito, propriedades, o caminho do arquivo, Ctrl V. Vai dar erro. Digitei o caminho no lugar do nome. Biblioteca.sql e o caminho para o arquivo. Vamos ver, já tivemos um erro aqui. O que ele reclamou? Ah, ele está falando aqui, o arquivo ou diretório inexistente por conta de uma barra invertida. Então, aqui, ó, inverti. Essa barra. O nome do arquivo é biblioteca.sql, o caminho. Ah, agora sim, ó. Isso aqui, pessoal, é um script de banco de dados SQL que ele cria um banco de dados e faz a criação de tabelas, faz inserção de dados. Isso tudo aqui eu vou explicar para vocês em uma outra aula de outra playlist, lá a playlist de MySQL. Mas está aqui o arquivo que ele consegue ler, ok? É um arquivo de texto, ele consegue ler normalmente. Vamos testar outro? Deixa eu ver se tem outro arquivo aqui que a gente possa usar. Ah, sim! Podemos pedir para ele ler também os códigos que nós criamos. Vamos pegar aqui, por exemplo, que exercício de fixação, source. Vou pegar aqui o exercício 4, vamos ver o tamanho dele. Tem um bocado de coisa aqui. Vamos usar esse aqui mesmo. Então, propriedades. Esse aqui vai ser o caminho. E o nome é x4.java. Então, roda de novo. O nome do arquivo é x4.java. Está aqui o caminho para o arquivo e, olha só, ele consegue ler o nosso código Java da forma como nós estruturamos. Ok? Isso é o processo de leitura. Mas agora, e se eu quiser fazer o processo para criar um arquivo? Aí já é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Botão direito, New Class. Criador de arquivos. Está aqui a nossa classe, já com o método main, tudo criado. Vamos lá. Primeiras coisas. Se eu vou criar um arquivo, eu preciso de caracteres. E de onde vão vir esses caracteres? Daquilo que o usuário digita. Então, a gente já sabe que vai precisar importar o scanner. Só que, além disso, tem algumas outras bibliotecas que a gente vai precisar também da classe I/O. Então, vamos lá. Pronto, aqui estão as classes que nós vamos precisar. O scanner, para ler os caracteres que o usuário digitar, e as classes writer do java.io. Então, file writer para escrever o arquivo e o buffered writer para escrever o buffer de caracteres. Além do java.io exception, né? Exceções de entrada e saída, caso alguma coisa dê errado. Então, vamos lá. Primeiras coisas. A gente sabe que a gente vai precisar perguntar para o usuário o nome do arquivo e aonde onde ele quer que salve esse arquivo. Então, de novo, o nome e o caminho. Então, aquele padrão que vocês já viram. Pronto, então já temos aqui scanner instanciado, o caminho onde a gente quer que ele salve o arquivo, o caminho, a leitura do caminho, o nome do arquivo e a leitura para o nome do arquivo. Legal.
Agora, o que a gente vai dizer para ele? Vamos dizer o seguinte. Digite o texto que desejar salvar. Certo? Então, ele vai lá escrever todo o texto que ele quiser. Mas a gente precisa de alguma forma para parar o programa. Então, vou colocar aqui um /n, né, uma quebra de linha. Digite que, dois pontos, para encerrar. E eu vou colocar isso aqui entre parênteses também. Que, dois pontos não, é dois pontos que. Beleza. Então, assim que o usuário digitar dois pontos que e apertar Enter, o software vai entender que ele tem que parar e salvar o arquivo, certo? Primeira coisa que a gente vai precisar é de uma classe chamada String Builder. String Builder, texto, String Builder. O que é o String Builder? Vamos lá, pessoal. O String Builder é basicamente uma string um pouquinho mais avançada. Por quê? De uma maneira bem simples, o que é uma string? Uma string ela é um vetor de caracteres, então é uma matriz de uma linha só com vários caracteres. O String Builder é como se você estivesse empilhando um vetor de strings em cima do outro, né? Um string em cima da outra, um vetor de caracteres em cima do outro. Em outras palavras, é como se fosse uma matriz de strings, é como se fosse uma tabela com linhas e colunas, onde você está lá em cada célula colocando um caractere do seu texto, ok? Bom, mas ainda assim, o seu texto, de uma maneira literal, ele vai ser composto do quê? De linhas. Então, de novo, string linha, começa vazio. Por quê? Para cada linha que o usuário digitar, vai ser guardado nessa variável string linha, e a gente vai utilizar isso para construir o nosso string builder. E, depois de construído o string builder, eu vou precisar construir o buffer do arquivo na memória. Então, bufferedWriter escritor, certo? Que é ele quem vai escrever o nosso arquivo. Agora, isso aqui vai ser basicamente a mesma lógica que a gente teve lá para fazer a leitura do arquivo. Então, enquanto a minha linha que vai receber o scanner que o usuário digitou, né? Então vai ser o sc.nextLine pontos equals ignore case, dois pontos barra que. Aliás, enquanto ele for diferente disso, né? Então, o que está acontecendo aqui? O sc.nextLine, você entende? É o scanner.nextLine. Ele vai ler o que o usuário digitar e vai guardar aqui na variável linha. Só que esse equals ignore case significa o quê? Ele não vai ler, ele vai ignorar o texto que tiver exatamente isso aqui. Então, o texto que tiver dois pontos que, ele não vai ler, ele vai ignorar e não vai guardar aqui dentro. Então, considerando essa linha de código aqui, que eu já tenho um valor dentro da variável linha, a presença da exclamação indica o quê? Diferente, negação. Então, enquanto o valor de linha não for isso aqui, opa, tô errando alguma coisa. Tá faltando uma chave, tá sobrando. Ah, tá, tem um parênteses aqui. Então esse está sobrando. Agora sim. Então, isso aqui vai fazer a leitura do valor, vai ignorar o dois pontos que, caso o usuário tenha digitado, e guarda aqui dentro. Então, enquanto o valor de linha não for dois pontos que, o que ele vai fazer? Texto, que é o nosso string builder, ponto append. O que é o append? Append é adicionar. Só que não é adicionar um na frente, é adicionar um embaixo. Vamos pegar aqui o Excel de exemplo. Então pensa assim, eu vou excluir todas essas linhas aqui para baixo. Pensa, uma string é isso aqui. Um string builder ele começa com isso, com uma única linha. O append é eu fazer isso aqui, adicionar uma nova linha e depois outra. E necessariamente nessa forma, uma embaixo da outra, ok?
Eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar a linha. Por quê? Já que cada vez que o usuário digitar alguma coisa, ele apertar Enter, vai ter uma quebra de linha, e ele vai fazer a leitura disso como se fosse uma nova linha, né? Esse scanner vai fazer a leitura disso como se fosse uma nova linha. Então, para não guardar um na frente do outro, como se fosse um único texto só, uma única linha, ele vai utilizando ali o append para adicionar uma nova linha. Mas além disso, ele precisa adicionar o quê? O separador de linha. Então, append também system.lineSeparator. Então, ou seja, além disso, no final de cada linha, ele vai adicionar uma quebra e vai adicionar um separador de linha, que se você lembra, é o /n. Então, ele vai implicitamente adicionar esse /n, sem a necessidade da gente ter que ficar digitando o /n no final. Bom, depois que esse while aqui completar, né, que o usuário digita lá dois pontos que é onde essa condição fica falsa, e ele consegue sair daqui, primeira coisa vai ser o quê? Fechar o scanner, para a gente não ler mais nenhum caractere. Então, fechou o scanner, eu não consigo mais capturar caracteres da tela para mandar para dentro do String Builder. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o String Builder e vou transformar ele em um fluxo de dados na memória. Ou seja, eu vou utilizar agora o escritor, o Buffered Writer. Então, escritor, new, Buffered Writer. E o Buffered Writer, ele vai precisar de algum parâmetro para escrever. Para ele escrever os bits, ele precisa de um arquivo. Então, new file writer, novo escritor de arquivos. E o que ele vai escrever aqui dentro? O nome do arquivo. Que é isso aqui, ó, arquivo. Aliás, perdão, já ia fazer besteira. Ele precisa do caminho para escrever o arquivo. Então, caminho mais // mais o nome do arquivo. E, de novo, aquilo que a gente já está acostumado. Isso aqui pode gerar uma exceção. Então, add throw declaration IOException. Pronto, isso aqui já permitiria a gente escrever o arquivo. Agora só falta o quê? Escrever o texto lá dentro. Então, escritor.write. Texto.toString. Então, isso aqui vai preparar os buffers para serem escritos, vai criar a estrutura do arquivo, prepara o buffer e pronto. Isso aqui pega o texto dentro do String Builder, converte isso aqui para string, ou seja, aquela tabela de caracteres vai ser transformada numa linha só, com vários /n, né, de quebra de linha, e ele vai escrever isso aqui. Uma vez que ele escreveu, o buffer fecha e a gente pode informar o usuário. Sysout. Arquivo criado com sucesso. System.exit 0. E pronto. Temos aqui o nosso escritor de arquivos. Vamos lá, roda o código de novo. Ok. Bom, não temos nada errado, então por enquanto nenhum problema. Vamos pegar uma nova pasta. Vamos pegar aqui a área de trabalho. Vamos pegar a pasta que a gente criou, lá 11. Ctrl C. Cola o caminho. Beleza, o caminho está aqui. Vamos criar um novo arquivo chamado hello.java. Digite o texto que deseja salvar e digite Q para encerrar. Então vamos lá, vamos criar uma classe Java bem simplesinha aqui. Ok, então, teoricamente já temos o arquivo aqui, dois pontos Q.
ele diz que o arquivo foi criado com sucesso. Vamos ver se foi mesmo. Ó, parece que é o arquivo. Vamos abrir com o Gedit. E não salvou. Por que não salvou? Vamos ver. Ah, tá. Tinha que ter colocado o ponto close aqui. Então vou até copiar isso aqui de novo. Vou apagar aquele arquivo que senão vai dar erro. Roda de novo. Digite o caminho para salvar. Deixa eu salvar esse texto aqui. Vamos pegar o caminho de novo. O nome, hello.java. Dois pontos que arquivo criado. 114 bytes. Vamos ver se foi agora. Agora foi. Agora temos aqui o nosso arquivo salvo. Vamos ver se o leitor que a gente criou aqui também é capaz de ler. Então vou copiar o mesmo caminho de volta. Leitor. O nome da classe é hello.java. E ele já deu algum erro aqui, que é o erro de... Ah, tá, eu inverti. Primeiro é o nome do arquivo, depois é o caminho. Ah, faltou barra aqui no começo do home. Agora sim, ele conseguiu ler o nosso arquivo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, então, como é que funciona o processo de leitura, como é que funciona o processo de escrita de arquivos de texto. Aquele erro que a gente viu estava sendo causado por conta disso aqui. Eu tinha que explicitamente colocar para ele fechar o Buffered Writer. Mas tudo bem, é errando que a gente aprende. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, se te acrescentou alguma coisa, deixa o gostei aí no vídeo. Vejo todos vocês na próxima aula. Mas até lá, fiquem todos com Deus. Um abraço e tchau!